o elemento religioso ainda se faz presente no coração da política dita secular. E tanto do ponto de vista institucional do Estado, como a gente vê, você estava dizendo, a bancada religiosa, como do ponto de vista individual, a esse frenesi religioso que está dentro da política, que está dentro dessa lógica do sujeito que escolhe um mito à direita, à esquerda. Aí, quando chega na modernidade, Gabi, quando a gente chega na modernidade, o que acontece é que esse vínculo explícito do sobrenatural com a política, ou do mítico e do irracional, é dito que não existe mais, que é o que você estava falando antes. Sim. A política passa a ser atividade racional ou quase científica. E aí fica ridículo. Se essa experiência é declarada de 96 estados do globo, voltando à ideia de que os seculares têm 0,7 filhos e os fundamentalistas têm 8, a gente chega por progressão geométrica no fato de que essa dita política laica secular, que nunca é totalmente, porque nós somos sujeitos irracionais, de origem, na base, na estrutura e na Constituição, mesmo essa experiência pequenininha aí, ela vai ser engolida. Sabe? Você põe o microfone na frente de uma pessoa na rua, é uma câmera, né? Como que você faz quando você tem que votar? Ah, eu pesquiso, eu reflito. Mentira! Olá, Dirty Jobbers! Nós chegamos ao nosso 6º episódio com um tema também polêmico, que a gente gosta, né, Pondé? Faz bem à saúde. Faz bem à saúde, trabalho sujo é isso. A gente vai falar sobre política como mito. Bom, para começar, Pondé, vamos falar desse episódio que aconteceu recentemente, do Coringa brasileiro que se explodiu, acabou por se explodir, na frente do STF. E com isso, né, a gente vai falar disso para abordar essa intersecção. Política, mito, totem, o elemento religioso, ídolos, enfim. Essa intersecção que está na política desde sempre, né? Olha, Gabi, a gente vai ter tempo de falar disso, mas assim, essa ideia de que a política é fruto da ação racional humana, que nasce com o pensamento liberal, na verdade, estou falando do pensamento liberal aqui, Locke, Sim, os século contratualistas. XVII, mesmo o Hobbes, que não é propriamente liberal, mas traz consigo essa hipótese de que a ação política é racional, tanto a ideia que é um mito, de que num momento pré-político, homens e mulheres escolheram racionalmente fundar o Estado para garantir a segurança, monopólio legítimo da violência e tal e tal. A política, o grande mito moderno na política é de que a política seja racional. Já começamos invertendo tudo, né? Se a política é mito. Então, essa ideia de que o homem é racional fazendo política, a gente pode falar de outras coisas, mas não é o nosso assunto. Hoje é um mito, é uma ilusão. A política ela está muito mais próxima do nosso vínculo com elementos religiosos e, portanto, míticos, do que a ideia, sabe? Você põe o microfone na frente de uma pessoa na rua, é uma câmera, né? Como que você faz quando você tem que votar? Ah, eu pesquiso, eu reflito. Mentira! De alguma maneira, a gente tangenciou esse assunto no Pobre de Direita, no outro episódio, mas hoje a gente vai entrar especificamente nisso por quê? Porque a modernidade, ela promete essa separação Esse é o mito. entre Estado e religião. Sim. Então, essa separação, ela é recente e instável, né? E pode desaparecer a qualquer momento. Não, pode desaparecer e, no fato, ela não é uma experiência universal. Claro que não é, não foi instalado, como a própria noção de adolescente não é universal. Né? Mas assim, ela não foi instalada plenamente, porque nada que se fala em ser humano você significa geometricamente plenamente. E assim, a relação com o sujeito lá, o nosso Coringa brasileiro, né? Eu acho que tem um elemento contemporâneo muito interessante que gente como Cassirer, Canetti, que pensaram esse tipo de ideia
não tinham como fazer isso, porque estava em outra época, né? Mas, assim, primeira metade do 20, o Canetti chegou a viver até 81. Assim, tem gente que diz, e acredita, e tem toda uma circulação em bolhas na internet, de que esse sujeito aí, ele não estava tentando explodir coisa nenhuma. Ele estava com fogos de artifício e que foi a polícia que serve ao governo comunista que matou ele. Certo? Por que eu estou trazendo esse elemento? Porque hoje essa produção mítica ela está intrinsecamente associada às narrativas variadas que circulam pelas redes. Entendeu? As tais das teorias da conspiração. Exatamente. E imaginando, então, assumindo que o cara tentou explodir o STF, né? Possivelmente contaminado por ideias como vou fechar o STF com um soldado e um cabo, sei lá, como se costumava falar, isso acaba produzindo, né, a ideia de que o sujeito ele se move por imagens, é como se ele estivesse se explodindo diante de um demônio, diante de um satanás, à semelhança de um jihadista que se explode dentro de uma, sei lá, discoteca, né? Porque considera aquela discoteca uma Babilônia da corrupção ocidental, e ele vai lá e morre, como pessoa superior que é, para matar pessoas que cultuam o mal, como eu imagino que talvez uma pessoa como essa, no caso que você citou, pense que seja o STF, entendeu? Representando esse mal que você tem que combater, né? Eu tava pensando mesmo nesse paralelo com os jihadistas e, inclusive, pegando um dado, que a gente gosta um pouquinho de dado. Gente, só um minutinho, que meu brinco tá fazendo barulho, interferindo no som. Então, vou ter que tirar. Produção, foi mal. Momento Brecht. Momento, né? Estranhamente. Ó, vocês gostam de um making of, né? De um behind the scenes. Tá vendo o barulhinho? Pronto, agora a gente segue sem brinco e sem erro de continuidade, porque vocês acompanharam a minha tirada de brinco. Bom, Pondé, voltando então. Tá falando lá dos dados. Dos dados. Tem 96 países só que se declaram laicos no globo, num total de 195. Então, mesmo essa experiência do Estado moderno, secular, ela se refere a menos da metade da experiência do globo. Claro. Então, quer dizer, a gente está falando de uma experiência muito pequena, muito curta, do ponto de vista do tempo, Sim. do período. Então, a gente continua na política como mito, na verdade. Ela nunca deixou de ser, ela deixou de ser talvez um pouco durante um momento em determinados estados do globo. Eu acho que tem vários elementos nisso que você coloca, né? Primeiro, a política, se você observar na história, é sempre bom pensar em chave histórica, gosto muito de história, quase fiz história e não filosofia, quando tive crise com medicina, porque quando você pensa em história, você descola da visão óbvia da realidade. Ou seja, pensar que esse fenômeno é muito recente na história. Outra coisa é o seguinte, também olhando a partir da história, a relação entre política, no sentido de não política como a gente faz hoje, partidária, né, quando se pensa... Como organização da vida. E inclusive como a estrutura de organização do poder, né? Porque a política é o território da violência, né? Bom, sempre houve relação entre política e religião. Sempre houve. Até na pré-história, quando você vai lá ler autores que pesquisam, que estudam pré-história a partir de achados, o vínculo entre aquela figura que tinha poder e aquela figura que mais tarde foi chamada de xamã está sempre presente. Por quê? Porque ter poder significa, inclusive, poder ter poder no sobrenatural. E a partir do sobrenatural. Aquilo que o historiador francês André Vaucher preocupado não, pesquisando lá a forma como a Igreja Católica foi se apoderando do território sobrenatural ao longo da Idade Média na Europa. Se a gente está assumindo aqui que a política nunca deixou de ter um elemento mítico, significa que, mesmo passando pela Revolução Moderna, ela ainda opera numa chave que tem um elemento sobre... Vamos falar o mítico como se algo... Eu ia falar metafísico, mas a palavra é ruim. É algo extrafísico.
Sim. Algo que não é da ordem da objetividade, da física, da química, daquilo que é calculável, daquilo que existe, dos objetos. Racional, científico. Racional, científico, não dá para provar, Né? mas um elemento da ordem da crença, da fé, né, de outra esfera da nossa compreensão do mundo. Agora, há um elemento, Gabi, que eu acho que é importante pontuar, que está ligado ao que a gente falava no começo, que é o seguinte: a experiência a partir da Revolução Francesa, né, do final do século XVIII, e em toda a produção que vai sendo construída pelos filósofos desde o XVII, que nasce no liberalismo, ela tem um elemento novo que é o seguinte: quando você vai paulatinamente criando o Estado laico, você vai criando a ideia em si mítica de que existe uma política que não transite pelo Nessa território irracional e sobrenatural. E esse mito é especificamente moderno. Esse é o mito moderno. Exatamente. De que a política ela vai ser 100% secular. E ao ser 100% secular, ela vai poder abarcar todas as religiões, todas as formas de expressão religiosas, que vão estar submetidas a ele, ao Estado. Exatamente, que o Estado, então, ele não opina, ele não entra nessa esfera, que seria uma esfera da ordem subjetiva dos indivíduos, do cidadão. Então, ele vai legislar sobre aquilo que é objetivo, e aquilo que é subjetivo, que é a matéria da fé, seria, então, decisão individual do sujeito. E eu queria fazer um recuo pra gente, porque eu acho que essa diferença é importante em relação à política como mito na antiguidade ou mesmo na Idade Média. Porque a gente chega na modernidade com a reforma protestante e começam a ter opções de fés diferentes. Na Europa. Na Europa. Denominações distintas do cristianismo. Isso. Mas para trás, você tem um sistema único. Você está falando quando a Igreja Católica... Igreja Católica e mesmo para trás, quando você vai para os deuses gregos, Sim. ou você vai para os objetos totêmicos, né? Que as coisas... Não há a separação histórica que é moderna entre sujeito e objeto. Isso é meio cabeçudo, mas é basicamente assim. As coisas, antes do mundo moderno, elas não são apenas coisas. Isso não é apenas um boneco do Freud. Isso é um talismã. Isso me dá sorte, isso me traz a fortuna, isso vai me ajudar na caça. Os deuses mandaram isso aqui para que ele me ajudasse, né? As coisas em si não são apenas coisas. Isso é movimento também de secularização. Tem um valor em si, né? É do movimento de secularização do mundo, de uma maneira em geral, que o Walter Benjamin vai falar que é a tal da perda da aura. O mundo deixa de ser encantado. O Weber vai falar do desencantamento do mundo, que nada mais é do que a nossa lógica secular. As coisas são apenas coisas. Elas não são entidades, meios de conexão com o divino. Isso aqui era um meio de conexão com os deuses. Não é apenas um bonequinho do Freud, né? E a gente ficou sozinho. Exato, e desamparado. Então eu queria que você explicasse um pouco como era essa política pré-moderna, que não era... Se você não tinha, né, uma gama de religiões possíveis, alocadas dentro de um Estado... Mas você tinha, assim, esse sistema unitário em que o indivíduo estava fundido nessa crença. Olha, começando, aproveitando que você falou do Weber, do desencantamento, é importante lembrar que, apesar de que a gente normalmente associa esse desencantamento ao método científico, à modernidade, o Weber tinha na cabeça que o desencantamento do mundo começou com os profetas israelitas. E por quê? Porque os profetas hebreus, quando eles começam a fazer críticas do tipo: Deus quer que você cuide de órfãos e viúvas, Deus não quer só sacrifício. Os profetas israelitas teriam introduzido uma variável de comportamento ético na expectativa de Deus com relação a nós. Então, os israelitas, os profetas, tinham introduzido um corte na ideia de mundo mágico, que é o que você estava descrevendo. Certo? O mundo que está atravessado pelo tal do encantamento, que, na realidade, para o Weber, esse encantamento era mágica. Então, o desencantamento é uma desmagificação do mundo que, para ele, começa com os profetas hebreus, porque eles começam a dizer que Deus está preocupado com ética, como se fala em filosofia. Sim. Eles não falam assim. E não preocupado com você ficar barganhando a partir de objetos que são encantados por uma força religiosa e tal. Então, esse processo, é claro que, quando chegamos na invenção da ciência e tudo mais, esse processo vai se radicalizando e vai, inclusive, gerando a noção
de objeto, né, que você estava descrevendo antes. Eu estou aqui, o objeto está lá, que é uma discussão infernal. Aliás, o próprio Elias Canetti, que a gente citou en passant, para ele, o poder não era objetivo. O poder era fruto da arbitrariedade do ser humano. O ser humano inventa a ideia do poder político. Não é que existe na realidade o poder político tal como os seres humanos fazem. E daí produz essa ideia de que esse poder é um mito, estava ligado a algum tipo de Deus e tal. Na Antiguidade, ou mesmo na Idade Média, uma característica que eu acho que é importante, primeiro é que a relação entre o soberano, para usar uma expressão técnica, né, aquele que manda, a relação entre o soberano e a dimensão divina, transcendente, como se fala em filosofia mítica, era explícita. Era explícita. Né? Não só na ideia de que o rei era rei porque Deus queria, já mais para frente na Europa, mas a ideia de que, por exemplo, um general romano, quando ia para a batalha, fazia um ritual que o mais próximo que a gente pode chegar hoje é pensar um ritual do candomblé. Certo? Porque com isso ele queria chamar a força dos deuses a favor dele. Então, isso era explícito, entende? Quer dizer, sei lá, César indo para a Gália. Né? Era explícito que o poder está acompanhado pelo poder do sobrenatural. Não havia uma mentira acerca da dimensão mítica do poder. Ela era apenas. Estava posta. Estava dado. Estava clara isso daí, em Atenas. Né? Tanto que foi um dos rolos com Sócrates, né? A acusação de que ele estaria pondo em dúvida a validade da religião de Estado. Né? Esse foi o Sócrates foi acusado de ateu, de certa forma. Né? Então, assim, o que não era. O Sócrates não estava... O Sócrates fala que ele foi a Delfos, né? O oráculo maior da Grécia Antiga. E lá, a pitonisa, que ninguém encontrava com ela ficava escondida, e eram os auxiliares dela que falavam com as pessoas, que a pitonisa deu a ele a missão de voltar a Atenas e indagar os homens sábios e inteligentes acerca daquilo que eles sabiam. E aí deu rolo, porque ele começou a identificar que as pessoas mentiam sobre o que sabiam. Não sabia exatamente. Aí, quando chega na modernidade, Gabi, quando a gente chega na modernidade, o que acontece é que esse vínculo explícito do sobrenatural com a política, ou do mítico e do irracional, é dito que não existe mais, que é o que você estava falando antes. Sim. A política passa a ser atividade racional ou quase científica. E aí fica ridículo. Porque ela porque nunca fica implícito. né? Ela nunca é. E aí você tem várias formas. Então você tem bancada evangélica, né? Ou você tem as pessoas que acham que Bolsonaro é um mito. Ou você tem as pessoas que acham que existe uma política do bem, que também é um mito. Esse talvez é o mais difícil de perceber. A gente falou sobre a política na antiguidade, essa relação com os deuses, cósmica, né? Mitológica, que era, como eu dizia aqui, né? Não tinha essa separação das coisas, né? Era tudo fazia parte de um grande desígnio dos deuses para nós. E a gente se consultava com os oráculos, então tá tudo junto misturado, não tem uma ação racional, Sim. Um sujeito racional pensando regras universais que valham para toda a humanidade. Isso que é o elemento moderno, que pode ser mítico também, que é isso que a gente está discutindo. Uhum. Mas antes de chegar na modernidade de novo, eu queria passar pela Idade Média, né? Só para a gente fazer um fio condutor histórico completinho. Uhum. Então a gente sai dessa cosmologia grega, romana, politeísta e chega na romana e começa o cristianismo, e aí é um outro tipo de relação entre política e o elemento irracional. Vamos chamar de elemento irracional, mítico, religioso. A gente está usando isso como sinônimo. Não precisa fazer a diferença, senão vira doutorado. Isso, exatamente. Aí você faz um doutorado inteiro só pela diferença do que é irracional versus mítico. Escreve 500 páginas, a gente não tem paciência para isso. Não tá, aqui não é essa. Não, aqui a gente Esse não faz é o um lugar. dirty job mesmo, que a gente seja cancelado. Então, Gabi, entrando na Idade Média, aí eu volto ao historiador francês que eu tinha citado, André Vaucher, né? O Sobrenatural da Idade Média. Ele tem uma obra vasta sobre
Religião na Idade Média. Esse é um livro específico que não existe em português, né? O Sobrenatural na Idade Média. Nesse livro ele vai narrar justamente como a Igreja Católica, então, emergente, inclusive, o processo dela de domínio do sobrenatural funciona em níveis muito específicos. Vou dar um exemplo que ele dá no livro. Por exemplo, as populações pagãs, digamos assim, que existiam os bárbaros, não cristianizados e não romanizados necessariamente, a população pagã europeia tinha o hábito, que aparece muito no cinema, de uma forma deturpada, de decidir uma contenda entre dois grupos, ou entre dois homens, ou o que for, com dois homens disputando uma espécie de duelo, não é duelo, mas uma briga em que quem vencia a briga era compreendido como os deuses tinham apontado essa pessoa como a certa, certo? Porque os deuses tinham feito ela vencer. É uma forma de você avaliar uma relação pura de fortuna que o sujeito matou o outro ou venceu o outro na briga, né? Uma das coisas que a Igreja Católica vai introduzir como justiça divina na Idade Média, no processo de colonização do sobrenatural, como André Boucher fala, é a ideia de que Deus não se mete nessas brigas. Ele não se mete nessas brigas. Então, quem venceu a briga não venceu porque Deus quis, que era o Deus que eles estavam trazendo. Quem decide e traduz o que Deus quer sou eu, a Igreja Católica. Sou eu que vou dizer quem é o justo e quem é o errado aqui. Não é uma briguinha entre dois caras achando que os deuses interferiram na briga. Não é, não. Sou eu, a instituição, aquilo que mais tarde pode ser chamado de magistério, inclusive, mas longe disso, sou eu, enquanto instituição, que tenho a palavra final de como o sobrenatural age. Então, esse processo, ao longo da Idade Média, inclusive vai desaguar, por exemplo, na tentativa de reconstrução do Império Romano, que não é o Império Romano, mas é o Sacro Império Romano do Ocidente, que existe mal e mal até começo, meado do século XIX, mal e mal, né? Mas assim, com Carlos Magno, com a coroação do Carlos Magno, um rei franco, né? Que significa uma certa organização mínima naquele momento, lá por volta de 800, 900 depois de Cristo, é óbvio. E a Igreja Católica, o Papa, coroando o Carlos Magno, certo? Ou seja, então o cristianismo, até ali a única forma no Ocidente, né? No Oriente já existia a ortodoxia, mas assim, é naquele momento que o Papa está coroando Carlos Magno, ele está dizendo, olha, ele pode mandar porque eu represento Deus e eu estou dizendo que ele é o imperador herdeiro de Constantino, o primeiro grande imperador romano cristão, né? Aí você vê como funcionava. Aí na verdade a gente volta para aquilo que você falava, né? Uma disputa pelo poder e pelo monopólio da violência. Faz Então, sempre junto. é uma instituição que fala, só eu sou a legítima intermediadora É de exatamente essa Deus função. na parada aqui. E isso vai dominar a Idade Média durante muito tempo. Aí, quando, como você falou, o protestantismo introduz uma ruptura. Exato, aí eu queria chegar aí. Então, qual é essa ruptura que a reforma protestante introduz que de alguma maneira vai levar ao Estado moderno e ao Estado laico? Vamos Sim. usar aspas já. Sim. É assim, o protestantismo, que famosamente reconhecido porque o Lutero, então, vai para Roma e vê que era uma balbúrdia, uma baixaria, certo? E aí ele escreve as teses, e aí ele é condenado pela igreja, condenado, criticado pela igreja, não chegou a ser queimado, nada disso, justamente porque ele vai ser defendido por 14 príncipes alemães, não existia Alemanha ainda, Sim. mas etnicamente, linguisticamente, 14 príncipes alemães que vão protestar contra isso, a favor do Lutero, e daí ele vira o nome protestante, né? Os príncipes protestantes. E o que significa isso na relação entre dimensão irracional, mítica, religiosa, né? Sem entrar no mérito das diferenças aqui, tendo senso comum conosco, ao nosso lado, nessa hora. Né? O que acontece é o seguinte, o protestantismo já nasce submetido ao Estado profano, certo? Lutero foi salvo por príncipes, certo? Esses príncipes estavam abrindo mão
da soberania que teria lhe sido dada pela Igreja Católica, estavam rompendo com a Igreja Católica e mudando de posição. Eles estão acima agora, não a Eles igreja. estavam acima do Lutero e de todas as organizações protestantes que vão surgir, e nesse sentido eles dão o primeiro passo em direção, ainda que não da forma que a gente vive hoje, de uma certa submissão da dimensão religiosa ao suposto Estado soberano não religioso. É claro que não é isso. O que acontece toda vez que o ser humano tenta afastar a dimensão mítica do lugar onde ela estava, ela vai para outro lugar. É freudiano, né? Tenta reprimir para você ver onde é que ela Então, sai. vai aparecer em outro lado. E é isso que é importante da gente entender hoje em dia. Né? Exato. Que a operação mítica continua funcionando dentro da Porque política. talvez ela seja estruturante da nossa psique. A Provavelmente. Gente, dando um mini spoiler de onde a gente vai chegar. Provavelmente ela é. E aí, o que acontece? Esse processo todo, que vai desaguar nas guerras religiosas, que vão durar 250 anos, mais ou menos, alguns acham que mais e tal, que vai tomar conta da França, violentissimamente, famosa Noite de São Bartolomeu, vai tomar conta do Reino Unido, que ali, já no 17, o conflito é entre denominações protestantes distintas, porque eles também se matavam, não era só com católicos. Sim. Né? E quando chega aquilo que foi chamado de Guerra de 30 Anos, naquilo que depois é chamado de Alemanha, né, no século XVII, que na realidade é um processo de guerra que tem, na realidade, mais ou menos 150 anos, não 30, mas a chamada Guerra de 30 Anos, que vai de 1618 e 1648, quando a França acaba a bagunça, ela é a grande vitoriosa, e ela vai pôr ordem na casa, o que acontece é o seguinte, os alemães católicos e protestantes se matando, protestantes luteranos, basicamente, eles chegam e eles vão tentar fazer um contrato, um acordo de paz, numa região chamada Westfália. Nunca é chegado esse acordo. Eles nunca entram em acordo. Mas a paz acontece. Por quê? Primeiro porque a França meteu a mão no bolo e depois porque ninguém vencia o raio da guerra. Eles estavam se matando. Homem morto, cavalo, mulher, criança, miséria. Então, eles chegam à conclusão, vão parar de se matar. Sem dizer isso num contrato. Né? Mas o que aconteceu? 1648 é a data mítica do nascimento do Estado moderno. Por quê? Porque ali os príncipes alemães que estavam se matando chegaram à seguinte conclusão: um Estado não pode se meter na religião do outro. A religião do Estado, de cada principado, é a religião daquele príncipe e daquela população, e eu que sou de outro não posso me meter no seu Estado para dizer qual é a sua religião. Essa data ela é reconhecidamente mítica. Primeiro, porque não existiu esse acordo, nunca existiu. Não teve acordão. Existiu a paz que se instalou pelo final da guerra. Como muitas vezes acontece, a guerra acaba por cansaço. Isso aqui acaba. Não tem mais contingente, não tem mais todo energia. Mundo... Né? E aí é considerado o nascimento mítico do Estado moderno, porque nesse momento você não pode mais pensar em guerras movidas por religião dentro da Europa e na independência de cada Estado ou principado com relação à religião do seu próprio espaço geográfico. Mas a história é muito longa de lá para cá, mas esse é o momento considerado, digamos assim, estudado pelos alunos, quando estão estudando o nascimento do Estado moderno, como quando nasceu o Estado moderno, na Paz de Westfália, 1648. Que aula de história, hein, meu povo? Estamos aqui, ó. Então, Pondé, se eu entendi bem a coisa toda, significa que antes a religião católica, durante a Idade Média, ela se colocou acima dos estados que ainda não eram estados. Hoje mas ela se dá mal, né, Gabi? A Igreja Católica. Então ela se colocou acima do poder público, vamos dizer assim, que não era Estado moderno ainda, mas do poder político. E com a Reforma Protestante, você tem essa inversão. Então, a religião passa a estar abaixo do Estado. Sim, abarcada dentro do Estado, soberano. E não acima, apontando Exatamente. você, porque eu estou designando você como um rei, blessed by God, e etc. Você quer ver um exemplo do que você está falando? Interessante, quando eu falei que até hoje ela se dá mal com o Estado moderno. Veja a discussão ao redor das acusações de pedofilia dentro da igreja.
É um exemplo concreto. A igreja resiste a querer submeter esses supostos pedófilos ou comprovadamente pedófilos à lei do Estado. Ela quer puni-los, ou seja lá o que for, dentro do espaço da igreja. O Vaticano é um Estado. Certo? Então, ela quer resolver dentro da igreja. Sim. E não entregar a pessoa para a justiça comum. Exato. É o exemplo de que a igreja vive mal com o Estado moderno. O padre não tem cidadania, ele não está submetido à soberania do Estado. Do Estado laico. E às suas leis, né? Exatamente. O que é uma grande loucura. A gente loucura. vê isso até hoje. O fato do Vaticano ser um Estado já é uma grande loucura. Mas isso é o presente de Napoleão. Então, bom, para falar um pouco desse processo, né? To sum up, como a gente falaria. Então, o poder passa de submetido da igreja a estar acima, de alguma maneira, da igreja. Esse processo de formação dos estados modernos, que tem 350 anos, significa o quê? Que na Europa você teve a delimitação também, né? O que é Alemanha, o que é França, o que tá é Inglaterra. Sempre mais ou menos. Que está sempre mais ou menos. Até hoje, né? A Rússia está lá, não, isso aqui é meu. Alemanha e França se mataram muito tempo por conta da Alsácia e da Lorena. Por causa da Alsácia-Lorena, exatamente. Que é a guerra onde o Rimbaud estava, que tem todos os poemas do Rimbaud. Então, ali, ao longo do processo do século XVIII, XIX, foram se delimitando. Você vê, século XVIII, XIX. Como a gente pensa aqui em perspectiva histórica, isso é ontem. Claro. Estamos falando de ontem, no seu calendário, né? Um pouco colocando o arco da humanidade, pelo menos a Revolução Agrícola, né? 10 mil anos, século XVIII é ontem. Tudo isso para quê? A gente gosta de pensar historicamente, por quê? Porque ela dá essa dimensão que muitas vezes as coisas parecem pra gente como imutáveis, fatalistas, como se elas aconteceram, acontecem e sempre acontecerão. E não! Do mesmo jeito, só que não é histórico que a gente vive, ele é completamente imerso num determinado momento, com características, com um modo de produção, com um sistema, com um modo de circulação e consumo, enfim. E tudo isso para a gente problematizar, né? Para a gente aprofundar essa relação entre política e mito, para ver como essa relação se dá no contemporâneo, né, Pondé? Que aí, por que isso? Por que perceber que houve um retorno do reprimido, digamos assim, do mito na sua função política, né, em relação ao poder? Porque aí você enxerga melhor a própria política que a gente vive, entendeu? Você enxerga melhor, vou dar um exemplo, um clichê, a polarização. Você enxerga melhor como os elementos irracionais estão o tempo inteiro operando dentro das supostas escolhas dos sujeitos autônomos. Está operando na escolha do pobre de direita, nessa virada do pobre de direita que a gente falou há 2 episódios. Quer dizer, esse elemento irracional, e que ele é irracional não no sentido de que a gente é uma besta que vai sair batendo em todo mundo, ele é irracional no sentido de que a gente não controla. Eu quero isso, eu quero uma vida calma, eu quero ter sossego, eu não quero... e fulano vai realizar isso. Ser assaltado, eu quero poder trabalhar. Exatamente, aí vem a projeção, que é uma outra funçãozinha básica da nossa psique, que é ótima, que é projetar em alguém que vai resolver os problemas tudo, né? Então, é essa crença, tá vendo? A crença, ela já é do jargão da fé. Da religião. Então, quer dizer, a nossa hipótese aqui é de que o mito nunca saiu da política. Nem mesmo na política que se pretendeu racional, moderna, laica, secular. E também tem uma outra coisa que a gente discutiu em outros episódios, que é, se essa experiência é declarada de 96 estados do globo, voltando à ideia de que os seculares têm 0,7 filhos e os fundamentalistas têm 8, a gente chega por progressão geométrica no fato de que essa dita política laica secular, que nunca é totalmente, porque nós somos sujeitos irracionais, de origem, na base, na estrutura e na Constituição, mesmo essa experiência pequenininha aí, ela vai ser engolida. Então, aliás, é o que o Kaufman fala no livro dele, quando ele fala secular have great ideas, religious have more babies. Quer dizer, ele inclusive diz que os seculares acreditam no darwinismo, mas quem pratica são os religiosos, porque quando você fala de darwinismo, o que interessa é o número de bebês que você faz.
ou de filhotes, animais e tal. Aliás, tem um francês que é um estudioso de pré-história chamado Testard, falecido, jovem, que ele falava que, falando de mito, né, ele dizia assim, um mito é uma construção histórica, social, que visa dar uma consistência de verdade para aquele grupo social. Uma Ele dá essa explicação definição. racional, minimamente racional. Mas é mítica, você Sim. organiza. Aí ele diz assim, ó, eu me lembrei dele porque estava falando isso. Ele diz assim, ó, o mito mais recente no entendimento da história das sociedades é que elas passam por processos evolutivos. Ou seja, de que a gente está melhorando, só que não. Evolutivos, quer dizer, no sentido de sair do ideia pior que sai pro de um melhor. ruim para um melhor, mais sofisticado, e que isso possa dar a nós um entendimento meio hegeliano, grosso modo, das transformações sociais. E aí ele diz, quando, na verdade, o simples fato de uma forma social vir depois da outra não significa que ela é a evolução da anterior. Isso é impressionante, Gabi, porque isso está tão impregnado na mentalidade do senso comum hoje que eu acho que vem pelo viés da prática burguesa, que a burguesia acredita que ela é a evolução da história, será que é aquela história de que a ciência é o fetiche da burguesia, sabe? O cara acorda deprimido, lê uma novidade da ciência em neurociências e a vida volta a fazer sentido. É uma ele. sinapse minha que tá errada. Hoje eu conserto isso. O meu problema hoje é que essa sinapse X, e eu li um artigo que se eu tomar tal coisa... É um shot de limão com 3 gotas de gengibre e um pozinho de cúrcuma. É isso que me faltou. Vai fazer com que eu não funcione desse jeito. Então, assim, é interessante porque eu lembrei, a sua fala me lembrou dele, porque é justamente isso que ele está dizendo. Olha, ele está falando, olha, isso é um mito, hein? Moderno. Essa interpretação das transformações históricas a partir do viés de que uma sociedade que vem depois da outra, assim como o iPhone vem depois do outro, certo? Uma sociedade que vem depois da outra significa que ela é melhor do que a anterior. O progresso é isso que eu ia falar. É um mito. Exatamente. Mas isso é disruptivo, você fazer alguém perceber isso. Porque a gente está entrando aqui no coração da maior crença, de novo vou usar a palavra crença, moderna, que é o progresso. A modernidade acreditou muito no fato de que a gente ia progredir. O progresso ia se dar, primeiramente, na esfera moral, e aí a gente pega desde os liberais para frente, e o progresso da técnica industrial. Então, que esses dois iam andar de mão dadas, assim, né? Esse é o réu. Nós vamos junto. À medida em que o progresso tecnológico, industrial, e que depois deu na técnica e na tecnologia, nas 4 revoluções tecnológicas que nós temos, cuja última é a da inteligência artificial, ela necessariamente levaria os homens a um progresso moral e humano. E aí, de repente, vem o quê? A Primeira Guerra Mundial, aí vem a corrida imperialista, aí veio o crash da bolsa, aí veio a segunda, aí uma série de genocídios também no meio do caminho. Quer dizer, essa crença, tô adorando usar crença, porque realmente a etimologia da palavra, né, ela nos traz de volta para a nossa hipótese aqui de que a política nunca deixou de ser mito, traz a crença de que a gente vai melhorar, de que a gente vai nós seremos seres humanos tecnológicos, racionais, modernos e que evoluímos junto com tudo isso. Nada do que você descreveu tira da cabeça de grande parte da população que o progresso seja comprovadamente científico. Tudo que você descreveu, que é fato, certo? Mas uma pessoa que está operando dentro do mito, e sem saber, normalmente, porque quando você sabe já cria problema, quando você está operando dentro do mito, você enxerga, e aí hoje em dia chega a ser quase ridículo, pessoas que, porque existe a inteligência artificial, então evidentemente o mundo vai ficar melhor. Lógico, a inteligência artificial ela vai fazer trabalho que a gente não quer mais fazer e olha a utopia marxista, vai finalmente libertar os homens de um trabalho enfadonho e a gente vai poder pescar de manhã, como é que é a frase? É comer o peixe no almoço e escrever um livro à noite. Isso, exatamente. Por aí. Isso aí. Né? Só que não. Isso aí. E assim, eu acho, independente do que a gente está discutindo, inteligência artificial hoje está hype, né? Ai, que saco.
por definição, tudo que é hype a gente devia evitar. Exato. Tudo. Preguiça. Tudo, é. A gente pode falar que a gente tem preguiça? Mas é uma espécie de preguiça mesmo. Tudo bem, né? É. A gente vai ser cancelado, disclaimer, sei lá. E assim, tem um escritor romeno radicado na França que eu gosto muito, chamado Émile Cioran, né, do século XX, que ele falava que às vezes só é possível você chegar à virtude pelo cansaço. Né? Você chegar lá pelo cansaço. Voltando então ao problema da religião que a gente estava falando, né, esse arco histórico, política e mito, essa intersecção, o elemento religioso ainda se faz presente no coração da política dita secular. E tanto do ponto de vista institucional do Estado, como a gente vê, você estava dizendo, a bancada religiosa, como do ponto de vista individual, a esse frenesi religioso que está dentro da política, que está dentro dessa lógica do sujeito que escolhe um mito à direita, à esquerda. Aqui a gente pode falar de vários exemplos, né, ao longo do século XX. Sim. A gente pode falar do nazismo, a gente pode falar do comunismo, a gente pode falar... Que é o que o Cassirra está pensando no mito do Estado. Exatamente. A gente pode falar de diversos momentos ao longo do século XX em que a gente teve essa espécie de frenesi estético mesmo, né? Do ponto de vista dos sentimentos que o sujeito experimenta, tendo uma figura como ídolo, como salvador, como mítico. E a gente está vendo isso hoje em dia, 2024, o cara se explodiu, não faz nem um mês dessa gravação. Aliás, ontem a mulher dele morreu, né? Foi que se explodiu na casa junto, faleceu. Quer dizer, foi explodido ou explodiu a casa. E, voltando então, pondo essa intersecção entre política e mito, a gente também tem a história da cruz no STF, aqui, recentemente. Porque se o Estado é laico, como diz a Constituição, por que tem uma cruz? Sim. Simbolicamente, você colocar uma cruz no STF remete à matriz europeia brasileira, do descobrimento do Brasil, certo? A matriz, a construção do país moderno Brasil, de clara matriz cristã, né? Católica, inclusive, na sua origem, né? Portuguesa e tal. Agora, é claro que, no primeiro momento, eu posso dizer assim, olha, essa cruz tem que sair daí porque parte da população brasileira não é cristã. A minoria, a imensa maioria é cristã, pelo menos de cultura, de formação. Ou católica. Ou protestante, tanto faz. E eles podiam dizer, não, mas a gente é maioria absoluta. Né? Mas mesmo assim eu poderia dizer, não, escuta, peraí, o Estado é laico, tira esse negócio daí. E o Estado está aqui, se ele é laico, para proteger a minoria. Ele está do lado de fora da estrutura religiosa. E a ideia do Locke, ao defender a tolerância religiosa, no século XVII, nas cartas sobre a tolerância, era justamente que o soberano não pode querer que os seus súditos sigam a sua religião, ele tem que estar do lado de fora disso, porque, inclusive, a religião do soberano pode mudar, e aí vai ser uma constante assassinato de pessoas. Então, a única solução do soberano garantir uma certa... daí a ideia de liberdade religiosa, que ali era entre formas de cristianismo, né? Não outras. A única forma dele garantir é que ele não tenha religião enquanto exercício da função. Daí a noção de um Estado laico, né? De que está do lado de fora. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pelo seguinte, porque quanto mais a gente explicitamente exige, por exemplo, a saída da cruz do STF, mas fica escondido o caráter mítico da política. Porque você tira a cruz dali, isso não arranha, e eu acho que isso é uma das discussões mais importantes com relação à relação entre religião e política na época que a gente vive, que é a ilusão de que, ao deixar de forma explícita os elementos religiosos do lado de fora, torna ainda mais difícil de enxergar os elementos implícitos da relação entre política e mito. Porque as pessoas vão continuar, por exemplo, como a gente falava antes, por exemplo, os brasileiros, que ainda está ativo isso, a acreditar num caráter mítico do Bolsonaro.
certo? Ou acreditar no caráter mítico das forças Messiânico, né? e ele tinha o nome Messias, né? Né? Então isso não ajudava muito, né? Tinha, não tem, né? Mas como presidente, eu quis dizer, tinha. Então, assim, e isso, no final das contas, à medida em que você tem um crescimento, por outras razões, de uma população evangélica que tem uma visão religiosa muito próxima à Bíblia hebraica, que o Deus é mágico, de certa forma, ele interfere no mar, no sol, certo? Interfere na história, nas guerras e tudo mais, o componente mítico fica mais explícito. Mas você também encontra o componente mítico quando você passa do rio e vai para o lado da esquerda. Porque, na medida, o grande mito da esquerda que opera até hoje é tão profundo que o mito é o seguinte, de que quando eu sou de esquerda eu represento o bem. Eu E tenho o isso, coração no lugar certo. eu tenho o coração no lugar João certo. vai me matar. Coitado do... Isso é referência ao Davi, né? O personagem da Bíblia, não personagem, né? Para quem acha que ele existiu, que tinha o coração no lugar certo, né? Que é uma frase judaica muito antiga, né? Então, assim, mas o mito da esquerda é de que aquelas pessoas que são de esquerda representam o bem, né? Esse mito é muito poderoso. O mito da direita, estou falando do Brasil aqui, os Estados Unidos também um pouco, mas não vou entrar nos Estados Unidos, ele é mais obscenamente explícito, né? Porque, e aí por uma série de razões que a gente não precisa ir tão longe, porque ele se cola a figuras que são obscenamente explícitas. Né? Quando você grita, como os bolsonaristas gritavam, mitou, né? O mito, o caráter ridículo do vínculo fica muito explícito, né? Porque o sujeito praticamente não falava nada que preste. Né? Do ponto de vista da fala da figura dele enquanto instituição. Estavam morrendo não sei quantos milhares de brasileiros e perguntam para ele isso e falam, não sou coveiro. Tinha uma coisa meio hooligans, né? A figura meio... Não, assim... Então, ali fica explícito. Agora, quando você muda para o universo da esquerda, não fica explícito, porque o mito aí, a esquerda ela é herdeira direta do mito moderno da política. Do progresso, do bem. Da evolução. Da realização do bem através da ação política, da ação social. Quer ver um mito típico na esquerda? A ideia de que as pessoas se reúnem e fazem transformação social para o bem. Que o mundo vai ficar melhor. Qualquer pessoa que tenha relação com seres humanos para realizar alguma coisa, sabe que isso não existe. Eu dei aula há 10 anos e já desisti. Isso não existe. Então, eu acho que existe um mito que me parece que reúne tanto esquerda e direita, sem entrar na discussão muito profunda disso, mas existe um mito que é a crença de que os seres humanos podem tomar atitudes racionais, que vem do liberalismo originário e que a esquerda herdou. Né? Pondé ferrou. Eu acho que a gente extrapolou o tempo. Jura? Juro. Já foi uma hora, não foi, produção? Então, tchau. Eu acho que a gente vai ter que parar a pauta pela metade, gente. A gente continua outro dia. A gente continua, então. Tchau, tchau. Gente, a produção me cortou aqui. A Bárbara, que fica ali atrás, estava fazendo assim para mim, porque já tinha estourado uma hora. E eu tô no meu item 8 da pauta, que tem 16. Então, a gente decidiu, para não tornar isso uma aula de 2h30 e vocês abandonarem a gente decidiu cortar em 2 episódios. Então, eu vejo vocês no Política como Mito 2 daqui 2 semanas. Até lá!